nós vamos adiante para conversar com o ministro da Saúde, ministro Alexandre Padilha. Bem-vindo à Rádio Gaúcha, ministro. Bom dia. Bom dia. Estou vendo vocês aí, estou ficando com fome aí, mostrando as carnes aí, né? Expo Inter. O senhor está bem nessa época, Expo Inter, depois tem Semana Farroupilha, o cheiro de churrasco vai se emendando, ministro. Exatamente. Eu tava quarta-feira aí no Sul, fui até Santana do Livramento, fui ali a Ribeira, na fronteira com o Uruguai, fazer uma ação junto com a ministra da Saúde de vacinação, mas passei por lá, não pude nem comer uma parrilha lá. E aí voltei, só que amanhã cedo eu vou estar aí em Porto Alegre de novo, no encerramento do congresso do Grupo Hospitalar Conceição. Nós vamos lançar a PPP de reestruturação, tá? Vai construir um novo prédio no Hospital Materno-Infantil para criança, adolescente, para as mulheres, além de todo um centro ambulatorial, centro de pesquisa, uma grande ação do Grupo Hospitalar Conceição junto com o BNDES. A gente já vai pedir para o Barrichello. A gente vai pedir para o Barrichello lhe levar uma boa churrascaria, então, amanhã. Fica esse compromisso dos gaúchos. Mas, ministro, a gente fala em um momento em que as emergências aqui de Porto Alegre, as emergências do Rio Grande do Sul estão lotadas, como em outros estados do Brasil, mas aqui a gente tem o agravante das temperaturas mais baixas. Qual é o plano do governo federal para ajudar a desafogar? Eu sei que tem investimento no Hospital de Clínicas, que é uma das referências em Porto Alegre, mas para o nosso ouvinte entender como o governo federal, que tem parte na saúde do atendimento aqui, como pode ajudar para que o cidadão que chega numa emergência, que chega para um atendimento em hospital, não fique esperando uma vida e às vezes não consiga leito? Primeiro, acho que são duas ações que são fundamentais. Primeiro, reforçar a vacinação, né? Infelizmente, os dados, por exemplo, apresentados no momento mais crítico das internações decorrentes da síndrome respiratória aguda grave, que tem o vírus da influenza como principal vírus circulando, 65% das pessoas que chegaram aí a óbito no Rio Grande do Sul não estavam vacinadas e tinham indicação absoluta de vacinação, né? O governo federal, na parceria com os estados e municípios, ampliou inclusive a indicação da vacinação, autorizando essa vacinação qualquer pessoa que procurar uma unidade de saúde, exatamente para reforçar isso. Segundo, descentralizar. Eu estava em Passo Fundo, por exemplo, essa semana. Uma das ações que nós fizemos, né, foi uma nova UTI pediátrica que foi aberta 10 leitos, inclusive com recursos excepcionais nesse momento de emergência para síndrome respiratória aguda grave, e nós fomos lá para habilitar essa UTI pediátrica para ela ficar de forma permanente, ultrapassando o período de maior transmissão da influenza, do vírus da gripe, exatamente para você ter também no interior do estado cada vez mais serviços preparados, né, para receber pacientes graves de infecção respiratória, que aumenta muito nesse período do inverno, né? E terceiro, está sempre à disposição do Estado e município. Nós estamos fazendo uma ação muito forte no Brasil inteiro e aí no Rio Grande do Sul para reduzir o tempo de espera para atendimento médico especializado. A Prefeitura de Porto Alegre chegou a anunciar uma grande redução do tempo de espera para os exames de mamografia, para o diagnóstico de mama. O GHC está funcionando em 3 turnos para a parte dos exames, reorganizou suas enfermarias exatamente para suportar esse crescimento de casos que acontece no inverno. Bom, ministro, quase desde que o SUS existe, eu já entrevistei muitos ministros da saúde que lhe antecederam, e essa pergunta é muito recorrente, porque é a reclamação dos hospitais que prestam serviços para o SUS e também dos profissionais. Quando vai ter uma correção na tabela do SUS para evitar que hoje nós tenhamos essa diferença tão grande entre o custo, principalmente para os hospitais, e aquilo que o SUS paga? Zane, desde o ano passado já passa a ter uma correção anual dos recursos de todos os procedimentos que são cofinanciados pelo Ministério da Saúde. Isso foi sancionado pelo presidente Lula. Então, desde 2024 já passou isso a acontecer. E, além disso, pelo Agora Tem Especialistas, a gente está criando
criamos uma nova tabela, né, que eu tenho chamado a tabela do Agora Tem Especialistas, que é um valor que chega a ser 2 vezes e meia, 3 vezes mais do que o antigo valor da tabela SUS, só que com a solução importante, porque não basta você pagar o procedimento de forma fragmentada que o hospital produz, é importante você fazer um combinado, um combo, onde você paga pelo, por exemplo, diagnóstico completo de cardiologia, paga pelo diagnóstico completo do câncer, paga pelo diagnóstico completo da situação de ortopedia, paga um valor maior para uma cirurgia eletiva que está nas prioridades do tempo de espera, né? Com isso, passa a estimular, induzir os hospitais, os municípios, os governos estaduais a reorganizarem a sua rede para cumprir o tempo e para produzir mais rápido aquilo que o tempo de espera é maior. E não produzir aquilo que é o interesse do hospital específico. Porque muitas vezes, se você vai fazendo só reajustes lineares de todos os procedimentos, você vai remunerando aquilo que às vezes o hospital quer fazer e não aquilo que é a prioridade para a população do Rio Grande do Sul, para a população de Porto Alegre. Então, essa é uma mudança importante. O Agora Tem Especialistas faz isso. Nas 6 grandes especialidades que são maior tempo de espera para procedimentos, para exames, para diagnóstico, que é a parte de saúde da mulher, ginecologia, a parte de ortopedia, a parte de oftalmologia, que é a visão, a parte de otorrino, que é a parte auditiva, e tudo que for de oncologia, é um valor que vai 2 a 2 vezes e meia a mais, desde que feito todo o combo de exames e procedimentos para fechar o diagnóstico. A gente não vai remunerar um valor a mais para um hospital que faça uma parte do procedimento e não conclui o outro. E são 1.300 tipos de cirurgias e também passaram a receber um valor diferente, 2 a 2 vezes e meia, que era o antigo tabela SUS, também para induzir. São exatamente aquelas cirurgias que têm maior tempo de espera também. Ministro, e sobre vacinas, né? Qual o planejamento do Ministério para vacinas? Em especial, gostaria de questioná-lo sobre a vacina da dengue, porque o Rio Grande do Sul passou por maus bocados agora no verão com a dengue, inclusive sobrecarregando o sistema de saúde, e há este receio de que nós venhamos a enfrentar novamente isso ou até uma situação pior quando as temperaturas começarem a subir. Em primeiro lugar, o grande desafio da vacinação hoje é derrotar aqueles negacionistas, aquelas pessoas que espalham mentiras sobre vacinas. Estava falando agora da vacina da influenza, né? Que nós temos a vacina mais atualizada que existe, desde abril, disponível pelo Ministério da Saúde, os estados, os municípios colocando as unidades base de saúde. E, como eu falei, no pico mais grave aí da infecção pela influenza, pelo vírus da influenza no Rio Grande do Sul, 65% das pessoas que ainda óbito não tinham sequer se vacinado. Isso, infelizmente, por conta dessas mentiras, fake news. Então, em primeiro lugar, é derrotar esse negacionismo. Eu sempre quero lembrar para os pais, para as mães atuais, vocês só não tiveram paralisia infantil, só não tiveram doenças graves como meningite, porque um dia o seu pai, a sua mãe, te levou para vacinar, inclusive em situações mais difíceis. Às vezes, na época, só tinha vacina uma vez por mês, só nas campanhas. Hoje a vacina está todo dia nas unidades de saúde. Nós fizemos uma ação muito importante do Saúde na Escola. Então, o pai e a mãe que tem dificuldade de levar seu filho para vacinar, só autorizar o filho, ele pode tomar vacina dentro da escola. Mais de 1 milhão de crianças já se vacinaram no Saúde da Escola até o mês de abril. A gente vai atualizar os dados agora no final de setembro. Então, a gente está fazendo tudo para facilitar a vida dos pais e das mães para vacinarem seus filhos. Mas no caso da dengue, né, ministro, então, não teve vacina suficiente. Tem esse problema do negacionismo, em alguns casos tem bastante, nós enfrentamos isso muito na pandemia, inclusive, mas agora, no caso da dengue, não tem vacina suficiente. Então, agora eu vou falar sobre a vacina da dengue. Só existe um produtor mundial de uma vacina, que é uma vacina de uso restrito, a faixa etária muito restrita e que tem que dar 2 doses. Então, o Ministério da Saúde, em 2023, comprou toda a produção desse produtor mundial, quase 100%, né? 96% da produção desse único produtor mundial, da única vacina que tinha. Qual que é a grande aposta do Ministério da Saúde? Não é essa vacina, que é uma vacina de uso restrito, 2 doses,
a Organização Mundial de Saúde recomenda ela ser utilizada para o público adolescente. Não é a grande aposta do Ministério da Saúde. A grande aposta do Ministério da Saúde para vacinação da dengue é uma nova vacina que está sendo desenvolvida com apoio do Ministério da Saúde, pelo Instituto Butantan, uma vacina brasileira, que é uma dose apenas, com uma indicação muito mais ampla, podendo ser utilizada em várias faixas etárias. E a nossa expectativa é, até o final desse ano, já podemos começar a disponibilizar as primeiras doses dessa vacina. Então, no ano seria, que vem, ministro? Seria para toda a população, para os grupos prioritários? É uma vacina que é usada uma dose. Tem estudos que estão sendo concluídos até o final do ano para a possibilidade da utilização dela para pessoas com mais de 60 anos de idade. E aí, na medida que quando definir esses estudos, junto com os especialistas, junto com o nosso comitê técnico científico, nós vamos definir, a partir do ano que vem, quais seriam os grupos de vacinação. Toda vez que é uma vacina nova, você começa com determinados grupos. Na medida que você vai expandindo, inclusive, a produção, você consegue, tendo uma produção maior, fizemos uma parceria com um produtor chinês para ajudar o Instituto Butantan a aumentar a sua produção. Com isso, você consegue ir expandindo mais. Lembrando que essa vacina, eu acho que vai ser um salto importante no combate à dengue, mas o mais importante é as pessoas, sobretudo agora no segundo semestre, quando a gente se antecipa ao período de maior transmissão, que é sempre no primeiro semestre do ano. É muito importante, vamos fazer mobilização para as pessoas estarem atentas. O mosquito da dengue está dentro da casa das pessoas, então mobilizar a comunidade para evitar os focos de mosquito dentro de casa é um passo fundamental, além, lógico, de uma nova vacina que está surgindo. Ministro, eu tenho uma demanda que vem lá da fronteira. O senhor andou pela fronteira, mas não foi exatamente a Uruguaiana de onde eu recebo esta demanda, por um hospital lá na região que possa servir de hospital de referência e hospital para os estudantes da Unipampa, estudantes de medicina, terem o seu hospital para fazer o treinamento. Eles hoje usam a Santa Casa, que tem uma série de deficiências. Isso é reconhecido pelos próprios alunos, pelos professores e pela comunidade. Alguma esperança para a região da fronteira de que venha a ser construído um hospital ligado à Unipampa? Sim, essa proposta desse hospital já tá sendo feita, analisada pelo Ministério da Educação, que é quem tem a responsabilidade sobre os hospitais universitários. Está dentro do grupo de projetos que estão sendo preparados pelo Ministério da Educação, com a expectativa, assim, do Ministério da Educação poder fazer esse hospital. Então, primeiro eles estão fazendo análise do projeto, vai desenvolver o que chama do projeto básico da proposta, mas tem uma expectativa, assim, visto como uma necessidade também pelo Ministério da Educação. Seria para quanto tempo, ministro, para ter uma decisão, assim, bater o martelo, vai sair esse hospital e depois de batido esse martelo, quanto tempo para que ele seja construído e entre em operação? Em geral, um projeto, quando começa a fazer o projeto básico, demora aí de 6 meses a 1 ano para concluir esse projeto básico do hospital. Faz toda a análise assistencial na região, identificar qual que é o perfil assistencial, identificar terrenos, localização adequada para isso. E aí depois começa a construção. Então não é uma coisa para ser imediata, mas é algo que vai ser permanente para uma universidade, para um campus que não tinha, um curso que se consolida cada vez mais, que mostra essa expansão das universidades pelo interior do Rio Grande do Sul. Eu estive em Passo Fundo também essa semana, muito feliz de ver o curso de medicina que surgiu na época da criação do programa Mais Médicos, as turmas já formadas, gente já entrando na residência. A gente vê o impacto e a mudança que traz para a cidade, para a região de saúde, a presença dessas novas faculdades de medicina e cursos da saúde levados pelo governo federal. Muito obrigada, ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conversando conosco nessa manhã. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, viu? Um grande abraço para todos aí.